Senhoras e senhores, sob a proteção de Deus, damos aberta a 18ª sessão ordinária da Comissão Especial de Inquérito da Comurg. Senhores, vou solicitar aqui ao nosso relator, vereador Thiago Ghiotti, faça a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, boa tarde a todos os vereadores presentes, à imprensa. Ainda em tempo, registrar a presença do vereador Anselmo Pereira, compondo esta mesa. Aos 2 dias do mês de maio de 2023, às 14h15, foi aberta a 17ª sessão ordinária da Comissão Especial de Inquérito para investigar irregularidades na administração e dívidas com a Companhia de Urbanização, a Comurg, com o Instituto Municipal de Assistência Social dos Servidores, o IMAS, Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, e fornecedores, instituído pelo requerimento 575/2023, autos 1219/2023-21, publicado no Diário Oficial do Município, número 8004, de 14 de março de 2023. Suplemento. Como primeiro ato, o presidente Ronilson Reis pediu que o vereador Welton Lemos fizesse a leitura da ata da sessão anterior. Submetida votação, a ata foi aprovada. Em seguida, o vereador Ronilson Reis colocou no WhatsApp? Coloca no WhatsApp. Em seguida, o vereador Ronilson Reis leu a resposta do advogado Arthur Bernardes, a fala do vereador Pedro Azulão Júnior em sessão do dia 2 de maio, em que fala sobre ingerência supostamente praticada pelo senhor Arthur. Logo após, iniciou-se a oitiva do senhor Fabrício Canedo, ex-diretor administrativo financeiro da Secretaria de Relações Institucionais, a SRI. A testemunha fora devidamente compromissada e a íntegra da oitiva se encontra no perfil do YouTube da Câmara Municipal de Goiânia. Encerrada a oitiva e não havendo nada mais a tratar, a sessão foi encerrada às 15h55 e convocada para outra para segunda-feira, dia 8 de maio, às 14h. Presentes os vereadores Ronilson Reis, Elton Lemos, Henrique Alves, Pedro Azulão, Isaías Ribeiro, Léo José. Secretariou a comissão, servidor João Vitor Machado. Matrícula 556-7559. Fez assessoria de imprensa da comissão, servidor Marcos Coelho da Silva, matrícula 556-863-323-73. E o procurador Matheus Camille Ferreira, matrícula 556-863-307-03. Assessorou juridicamente o colegiado. Está lida a ata, senhor presidente. Ata em votação. Favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado a ata da 17ª reunião ordinária da Comissão Especial de Inquérito. Senhores, tem requerimento para ser aprovado, vereador? Alguém apresentou requerimentos? Vereador Zulinho apresentou requerimento? Senhor presidente, requerimento aqui, requerimento de minha autoria, vem no termo do artigo 42D, inciso 2, artigo 83 e 83, da resolução número 26, do dia 19 de dezembro, que sejam feitas as oitivas daqueles que já foram aprovados por esta comissão até o dia 17 de maio, conforme requerimento aprovado nas reuniões anteriores. Faltando ainda para serem ouvidos o senhor Maurício Antunes Porfílio, chefe da assessoria jurídica da Comurg, a senhora Lilian Souza e Silva Pereira, gestora do contrato 012/2022, celebrado entre o município de Goiânia
por meio da Secretaria de Relações Institucionais junto à Comurg. A senhora Mônica Luísa, pregoeira da Comurg. O senhor Jarlan Ribeiro de Souza, servidor da Comurg. O senhor Fernando Fernandes Guerra, fiscal também do contrato 012/2022. Então, senhor presidente, o segundo requerimento, ele trata praticamente do primeiro, para que possamos fazer as oitivas até o dia 17/5 e previamente, automaticamente, dependendo das oitivas, que seja entregue o relatório no dia 30 de maio. Esses são os requerimentos, senhor presidente. Vereador Thiago, eu vou colocar em votação os requerimentos de Vossa Excelência. Acho prematuro, mas nós somos colegiados. Então, o que o colegiado decidir, até porque também nós temos aí o pessoal da equipe nossa, os advogados, doutor Rogério, Matheus, João, temos alguns fornecedores também para ser ouvido. Hoje foi me passado que eles estão com 9 fornecedores para ser ouvidos e que todos foram citados nessa CEI. Mas eu entendo também pela celeridade. Eu acho que temos que fazer isso mesmo. Se for o caso, eu vou requerer aí uma extraordinária para a gente, como diz o nosso... Aliás, eu quero cumprimentar o vereador Anselmo. O Thiago tomou a minha fala. Mas eu sei que ele tem assim, aquele carinho por Vossa Excelência, até porque ele foi estagiário de Vossa Excelência. Então, foi muito bem instruído. Tenho que cumprimentar a presença do senhor aqui, nesta CEI, pela primeira vez, Vossa Excelência compareceu a esta CEI. Então, eu entendo que, se for o caso, nós vamos pedir extraordinário, não tem problema nenhum, até para ter mais celeridade. Para mim, quanto mais for célere essa CEI, mais vai trazer um resultado positivo e tudo muito transparente e imparcial. Questão de ordem, vereador. Senhor presidente, eu tomei muito cuidado, justamente para colocar no nosso requerimento aqui, que seja feito de maneira previamente. Obviamente, se dependendo das oitivas, se elas não forem intimadas e comparecerem e ter que prorrogar este prazo, assim será feito. Ok. E se tem ainda esses novos requerimentos para serem convocados, a gente pode prorrogar sem problema nenhum. Então, é de maneira prévia. Tá bom, presidente? Obrigado. Ok. Presidente, em votação, questão de ordem. Questão de ordem, vereador Welton Lemos. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos que estão acompanhando os trabalhos da CEI. Só para a gente fazer uma análise mais tranquila, vereador Thiago, nós estaríamos aí convocando quantas pessoas em um prazo de quantas sessões, para ver se é viável, né? Porque nós estamos ouvindo uma pessoa por sessão. Então, não sei se essa quantidade que Vossa Excelência está propondo é suficiente, o tempo de prazo que nós temos aqui definido para ouvir todas as pessoas. E também não podemos fazer um trabalho atabalhoado, de forma que a gente não ouça de forma adequada, como nós temos feito até agora. Só para esclarecimento. Vice-presidente, nós colocamos aqui o nome de 5 pessoas que já tinham sido aprovadas por esta comissão, Okay. E que até o presente momento nós não tivemos a presença delas aqui. Como disse bem o presidente Ronilson, o nosso intuito é fazer com que essas pessoas sejam ouvidas o mais rápido possível, mas não de maneira rápida. Tem essa diferença. Então, se caso for necessário, nós possamos, inclusive, estarmos aqui nas quintas, nas sextas, em outros dias que não estamos determinados, para que nós possamos ouvi-las e automaticamente chegar ao denominador comum daqueles que já foram convocados por esta comissão. Em votação, requerimento do vereador Thiago, deixando bem claro que, de forma prévia, sem ter uma data definitiva, mas prévia, e que podemos também, amanhã vai ser apresentado os novos requerimentos, não tem dificuldade nenhuma de ouvir duas testemunhas no mesmo dia, sendo que vai ficar mais prolongado, fica terça, quarta e quinta, podemos ficar aqui até 8 horas da noite, sem problema nenhum, para ser ouvidas as duas. Em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem, aprovados os requerimentos do vereador Thiago Ghiotti.
Senhores, hoje nós vamos estar ouvindo aqui a oitiva. Ele foi intimado para prestar esclarecimento junto a esta ceia. Deixando bem claro, eu passei a procuração ali para o nosso assistente, o doutor João, está acompanhado do advogado dele, doutor Vandim, seja bem-vindo. Rubens, seja bem-vindo a esta CEI, deixando bem claro que a CEI, ela não está aqui para fazer juízo de valor, nós estamos aqui para colher informações, esclarecimentos. Sabemos que no final desta CEI vai ter um relatório, e esse relatório, junto com as informações que estamos colhendo hoje, que vai definir amanhã, depois, o rumo da CEI. Se vai ter alguém indiciado, o relatório, com certeza, precisa ser aprovado pelos pares, mas o relator, que é o vereador Thiago Ghiotti, junto com as informações que estamos colhendo, deixando bem claro que todas essas sessões são gravadas, todas estão gravadas, sendo transmitido ao vivo, online, neste momento, pelo canal do YouTube. Aqui nós não estamos para fazer juízo de valor, e muito menos condenar ninguém. Até porque a CEI, Comissão Especial de Inquérito, aqui não é Poder Judiciário, não é Ministério Público. Nós entendemos que nós temos algumas prerrogativas, mas deixando bem claro que o senhor Rubens José Filé está aqui para prestar esclarecimentos e trazer à tona algumas situações de dúvidas, como outros também que vieram a esta CEI, trouxeram, apresentaram documentos, prestaram esclarecimentos, e com certeza mudou a visão dos membros da CEI em certas situações e em certos contratos. Então, deixando bem claro e bem esclarecido isso. Ao senhor Rubens José Filé, a Comissão Especial de Inquérito para investigar irregularidades na administração da Companhia Municipal de Urbanização Comurg, com o Instituto Municipal de Assistência à Saúde de Servidores de Goiânia, o IMAS, Instituto Nacional de Seguro Social, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, fornecedores, contratos e aditivo, instituída pelo requerimento número 575 de 2023, autos número 1219/2023/21, publicado no Diário Oficial, Diário do Município, número 8004, 14 de março de 2023. Suplemento. Vem por seu presidente, vereador Ronilson Reis, conforme deliberação da comissão em sua reunião, ocorrida no dia 24/4/2023, intimar Vossa Senhoria para comparecer à reunião da Comissão Especial de Inquérito, que se realizará na terça-feira, dia 9 de maio de 2023, às 14 horas, na sala de reuniões das comissões do 2º andar da Câmara Municipal de Goiânia, situada na Avenida do Goiás, número 2001, setor central, nesta capital, na condição de testemunha para prestar esclarecimentos junto a esta CEI. O senhor foi convocado como testemunha para a Comissão Especial de Inquérito, que investiga irregularidades na administração da Companhia Municipal de Urbanização, Comurg, com o Instituto Municipal de Assistência Social dos Servidores de Goiânia, com o Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, fornecedores, contratos e aditivos. O senhor se compromete em dizer a verdade, somente a verdade, nas perguntas que lhe aqui serão feitas? Comprometo. Desta forma, o senhor está compromissado na forma da lei e tem o dever legal de dizer a verdade sob pena de responder criminalmente. Saliento ainda que tem o direito ao silêncio em relações às questões que possam incriminá-lo. Deixando bem claro às pessoas que nos acompanham, jurista, jornalistas, que o rito da CEI
fundamentada no Código de Processo Penal, artigo 202, artigo 203. Sabendo que qualquer pessoa pode ser testemunha, mas tendo a obrigação de responder a verdade para esta SEI. Senhor Rubens, a empresa do senhor, qual que é o nome da empresa do senhor? Boa tarde, presidente Ronilson. A minha empresa, uma das empresas que eu possuo, chama DTEC, Distribuidora de Tecnologia Brasil. DTEC. Isso. DTEC Brasil. DTEC Brasil. A empresa do senhor ganhou a primeira licitação em qual ano? A primeira licitação que nós participamos foi em 2020. 2020. Na gestão do prefeito Iris Rezende. Na gestão do prefeito. Pregão eletrônico. Pregão eletrônico, modalidade de pregão eletrônico. Que gerou o contrato 122 com um valor de 3.411.000. Procede isso? Procede. Tá. Para que esse contrato é referente a qual serviço? Na prestação de serviço ali na Comurg. Para qual serviço que foi? Esse pregão eletrônico que nós ganhamos, ele foi feito para gerar a folha de pagamento, fornecer o software de folha de pagamento e, consequentemente, alguns módulos que faziam parte desse edital. E, principalmente, para resolver um problema que há muitos e muitos anos não se eram resolvidos na gestão pública e tinha-se um calendário do Ministério do Trabalho e da Receita Federal para entrega de uma obrigação que era o E-Social. E que no ano de 2020 começou a cobrar alguns calendários de algumas entidades e autarquias, e depois em 2021 veio a cobrar o setor público em geral, e a Comurg nem a Prefeitura possuía nenhum tipo de mão de obra, nenhum software. Haja visto que essa modalidade interna de órgãos públicos criarem o seu próprio software, ele acaba não sendo o ideal, visto que a gente tem um exemplo da Condata aqui, né? A Condata não teve muito sucesso, muita demanda, e ela acabou se fechando ao longo do tempo. Então, o software ele foi ganho nessa época para suprir um problema legal que teria que ser entregue a partir de 2021, junto às autarquias e depois, consequentemente, a todos os outros órgãos públicos. Resumindo, a empresa do senhor foi para a implantação, hospedagem e migração de software de folha de pagamento e hospedagem do site. Procede isso? Procede. Depois disso, em março de 2022, do ano passado, a Comurg concedeu um reajuste para o senhor, não foi isso? Exatamente. Qual que é o valor desse reajuste? O senhor sabe me falar? O valor exato, eu tenho que dar uma consultada aqui, eu já passo para o senhor, que a gente trouxe até um material de apoio. 1.153.835, mais ou menos isso? É isso aí, mais de 1 milhão. Para que nós tivemos esse primeiro aditivo? Nós encontramos problemas seríssimos na construção dos dados para a entrega do E-Social. A Comurg, quando fez a estimativa dessa licitação, e quando nós realmente ganhamos e entramos para executar o projeto, nós verificamos que não existiam todos os dados de muitos e muitos anos, que você tem que entregar uma obrigação legal para o Ministério do Trabalho e a Receita Federal. Então, nós verificamos que não tinha todos os dados e o serviço contratado não era o serviço com a quantidade de horas para ser entregue. Nós tínhamos mais outros problemas, como o problema de adequação da LGPD e um recadastramento de colaboradores da Comurg que precisavam ser feitos. Então, nós fizemos um recadastramento, uma reimportação de vários outros dados, reconstrução e adequação da LGPD, além do que foi necessário também a aquisição de mais alguns acessos ao sistema. Então, esse reajuste de 1.153.000 foi para fazer todo esse outro trabalho que não estava no primeiro contrato? Não estava. Ok. Em 2022, o senhor venceu outra licitação. Procede isso? Procede. Agora, foi o pregão eletrônico de número 25, que gerou o contrato de número 95. 95. Esse certame, ele buscava a execução de, basicamente, o mesmo serviço da Comurg anteriormente. Isso nos causa, assim,
um pouco de estranheza, pois o preço do serviço ele saiu 3 milhões e 400 saiu de 3 milhões e 400 mil para 11 milhões e 300 mil. O senhor sabe me justificar a causa desse aumento aí de mais de 300%? Com certeza, presidente. Antes eu quero só corrigir um ato falho meu, de estar cumprimentando a todos os outros vereadores, vice-presidente, né, que passou batido na hora da primeira pergunta do senhor, me perdoe. Na verdade, um objeto, presidente, não tem nada a ver com outro objeto. São licitações completamente diferentes. O primeiro edital foi feito para folha de pagamento. O segundo edital, que eu acho que se ele tivesse sido executado e se tivesse caminhado conforme previsto, acho que muitas das perguntas dos senhores aqui hoje na SEI já estariam respondidas por um sistema de gestão empresarial. Porque uma empresa como a Comurg, que fatura quase 500 milhões de reais por ano, ela não pode ficar sendo gerida com sistemas aleatórios e com planilhas eletrônicas. Então, o segundo objeto, ele foi para implantar a área de finanças, a área de controladoria, a área de estoque, a área de contratos, saber aonde estão os estoques, se hoje o meu estoque está numa localidade ou se está numa outra localidade. Então, foi para gerir a companhia. Então, um objeto não tem nada a ver com outro objeto. E, falando nesse edital em específico, que foi pouco mais de 11 milhões que nós ganhamos, até o exato momento, nós não executamos porque não saiu nenhuma ordem de serviço para que a gente pudesse começar a executar esse projeto. Ou seja, ganhamos, não recebemos nenhum centavo até o momento e já tivemos um desencaixe na ordem de quase 400 mil reais dentro da empresa. Então, especificamente, o trabalho do pregão eletrônico, do que foi apresentado, a licitação, da primeira licitação, com o segundo, os objetos são diferentes, são completamente diferentes. Completamente diferentes. Completamente diferentes. A empresa faz todo esse tipo de trabalho? Faz. Hoje a nossa empresa, até para esclarecer para o senhor, presidente, hoje a nossa empresa, ela possui clientes praticamente em todo o Brasil, na América Latina e Portugal. Então, nós somos um grupo que atendemos diversos tipos de software. Nós somos especialistas tanto na área pública quanto na área privada, de software para gestão empresarial, que é esse segundo edital que nós acabamos ganhando e não executamos nada. Nós somos especialistas e o maior fornecedor de folha de pagamento e todos os outros módulos que existem também no Brasil, isso nós somos líderes no Brasil. Para o senhor ter ideia, o sistema que hoje está implantado dentro da Comurg trabalha para Petrobras, para Vale, para várias outras empresas que são extremamente robustas e que precisam de software para gerir o seu dia a dia, tanto na parte de recursos humanos quanto na parte de gestão empresarial. A parte da logística também, nós temos hoje praticamente 80% dos grandes e-commerces atendidos pelas nossas soluções dentro do Brasil. A parte de agronegócio, nós temos uma grande parcela de softwares do agronegócio e temos também uma fábrica de software muito robusta para desenvolver softwares personalizados para aqueles clientes que, principalmente da área privada, que precisam personalizar os seus negócios. Quando houve esse pregão, quem que representava a empresa? O senhor mesmo que ia lá? Não. Quem que era o procurador do senhor? Eu na verdade, presidente, a empresa está num porte que eu não fico mais na parte operacional da empresa. Hoje eu sou presidente do conselho da empresa e eu tenho uma CEO que responde por toda a operação. Então eu tenho uma diretoria técnica que responde tecnicamente pelos problemas de implantação, pelas soluções de implantação, pelo suporte técnico, pelos desenvolvimentos de software, e tenho a parte administrativa e todos os outros departamentos que uma empresa tem. Então, tecnicamente, eu não estou à frente da empresa, eu sou o presidente do conselho hoje do grupo das empresas. Sei. Esse pregão de 2023... 2020. O pregão é 023/2020. É preciso destacar que ele houve participação só de 2 empresas. O senhor confirma isso para mim? O 122... O 023, o primeiro, o que o senhor ganhou, a primeira licitação que o senhor ganhou. O que eu ganhei, acho que foram 3 empresas que participaram. Acho que nós ficamos em segundo lugar.
O que foi me apresentado aqui para esta SEI, que esse pregão eletrônico de 2020, houve 2 empresas que participou. A empresa do senhor, inclusive, perdeu no preço. O senhor confirma isso? Confirmo. Houve baixa na concorrência? Não. O que acontece, geralmente, nos pregões mais técnicos, principalmente de software, presidente, é que você tem uma concorrência de pregão eletrônico por preço e por técnica. Por quê? Porque nós estamos cansados de ver no setor público muitas empresas mergulharem no preço e não ter execuibilidade do projeto. Então, o que geralmente as instituições da área pública elas fazem? Elas colocam ali uma prova de conceito, ou seja, além de você falar que você tem o melhor preço, você tem que provar que o seu software funciona de acordo com todos os itens do pregão eletrônico. Então, nós temos uma qualidade e um preço do nosso custo dos nossos colaboradores. Nós, até hoje, em quase 20 anos de empresa, presidente, nós não deixamos de entregar nenhum projeto até o momento. Então, e por que isso acontece? Porque a gente não abre mão da nossa qualidade, nosso custo que está envolvido dentro dos nossos processos. Então, diante desse primeiro pregão eletrônico, o que nós fizemos foi esperar que essa empresa que ganhou e realmente baixou bastante o preço, fosse para a prova de conceito, né? E dentro da prova de conceito, aí sim, a gente acompanhou de acordo com a lei, de acordo com todos os ritos, tecnicamente falando, aí nosso pessoal conseguiu enxergar que eles não atenderiam. Acho que a principal função que ela foi questionada lá era sobre a entrega do E-Social, que era um item muito sério a nível municipal. Olha só, Rubens, você, na sua proposta, a sua proposta inicial desse pregão de 2020, você fez uma proposta de R$ 4.673.867,04. Aí você foi lá e fez uma alteração para R$ 3.411.173,40. Posteriormente, após a desclassificação da primeira colocada. A empresa 7 Soluções Limitada apresentou uma proposta de R$ 1.280.000, 200% a menos do que o senhor. Porém, foi desclassificada por descumprimentos de alguns itens do edital. A pergunta é o seguinte: por que o senhor fez essa alteração de preço quando houve a desclassificação, sendo que o senhor apresentou a primeira proposta de R$ 4.673.000, depois o senhor fez uma alteração para R$ 3.411.000. Só gostaria de pedir a pessoal da sonoplastia, os técnicos, para dar uma melhorada nesse som aí, porque eu não sei se o som está alto demais, está dando microfonia, porque aí você perde aqui o raciocínio das perguntas. Eu só gostaria de entender para o senhor por que essa alteração, sendo que houve a desclassificação. Presidente, esse é um momento bem oportuno para mostrar como é que funciona um pregão eletrônico, principalmente por preço e técnica. Quando nós entramos em um pregão eletrônico, a gente não sabe, né, pelo Comprasnet, dependendo da modalidade, a gente não sabe qual que é o valor de referência daquele pregão naquele momento. Nós temos uma ideia do tamanho do trabalho de acordo com o edital. Quando ele foi aberto o edital, nossa proposta inicial, que foi no valor que o senhor falou aí de 3.600.000 e alguma coisa, realmente foi a nossa proposta inicial. Assim que foi fechado o pregão eletrônico, nós ainda mantivemos os nossos valores, essa empresa ganhou, e na prova de conceito, ela abandonou a prova de conceito porque ela falou que não daria conta de entregar a parte do E-Social. E aí nós fomos convocados. Na convocação, nós já sabíamos qual que era o preço de referência, porque até então não era aberto. Então, nós baixamos o valor para o preço de referência, numa cobrança do pregoeiro, que eu não sei, eu não participei dessa parte operacional, mas o pregoeiro pergunta se a gente vai chegar no preço de referência, e nós acabamos chegando no preço de referência para ganhar o certame. Então, foi são passos legais que acontecem dentro do rito do pregão e que a gente acompanhou. Agora,
isso faz parte de uma licitação, né? Você colocar um valor, você não sabe qual que é o valor de referência até que o pregão se encerre. Quem que era o presidente? Quem que era o presidente da época da comissão de licitação na época? O senhor lembra? Não, não sei informar. O presidente da licitação era o senhor Alisson, que hoje é o presidente da Comurg. E, aliás, o senhor só ganhou essa licitação porque a comissão autorizou o ganho dessa licitação de 2020. O senhor tinha relação pessoal com alguém da Comurg ali? O Alisson, alguém? Ninguém, presidente. O senhor não tem amizade com ninguém ali? Inclusive, eu nunca fui na Comurg. O senhor é amigo pessoal do senhor Vanderlei? Não. Conheço o senhor Vanderlei, mas não sou amigo pessoal. O senhor já almoçou com ele? O senhor já jantou com ele? O senhor já teve reunião com ele? Eu estive uma vez com ele, sim. Acho que isso é público, né? A CIEG, ela faz um evento, ela participa de um evento, eu como presidente agora, né? Vamos falar como presidente e não estou falando como o presidente da empresa. Há 7 edições, nós levamos os empresários goianos e o setor público para Portugal. Então, em uma dessas visitas, eu acabei encontrando com o senhor Vanderlei no hall de um hotel que nós estávamos, inclusive estava o vereador Tchalu, estava o vereador Leandro Sena, nós fizemos um convite para a Câmara e prontamente o presidente não pôde ir, indicando alguns vereadores que pudessem ir. Nessa comitiva estava também o secretário-geral de governo, Adriano Rocha Lima, o secretário de tecnologia, Márcio, dentre outros. E nessa oportunidade eu encontrei com ele, mas não jantei, estava no hall do hotel. A CIEG pagou a passagem dele? Custeou alguma despesa? O senhor, pessoalmente, custeou alguma despesa para ele ir para Portugal? Presidente, eu quero mostrar para o senhor como é que funciona uma entidade de classe como a CIEG. A CIEG ela tem 87 anos, 86 anos, e a CIEG ela soa todos os dias para pagar suas contas. Então, primeiro, que pelo meu compliance, isso era impossível de pagar para qualquer outra pessoa. Ninguém é custeado dentro da CIEG. O presidente ele arca com as suas despesas e assim que ela tem essa receita, ela vai reembolsando o presidente. Então, em absoluto, não. A resposta é negativa. Ok. O pregão de 2022, pregão número 25, que gerou o contrato número 95 de 2022. Concorreram apenas 3 empresas, baixa concorrência. A empresa Sidley Sistema Ilimitada apresentou a proposta de 20 milhões e ficou fora da disputa. Valor muito acima das demais. A empresa do senhor ofereceu a proposta de 11.493.538,11 centavos e ficou em segundo lugar na disputa. A empresa Benner Sistema Sociedade ofereceu o menor lance de 7.800.000. Sua empresa, portanto, perdeu a disputa, mas a comissão de licitação afirmou que a empresa não atendeu a porcentagem mínima exigida dos itens listados no subitem anexo 1, prova de conceito, sendo assim desclassificada. O que o senhor me fala sobre isso? Presidente, exatamente da mesma outra forma. Hoje, quando a gente faz um pregão eletrônico e a gente observa que o concorrente que está ali no pregão, que a gente até então não sabe quem está nesse momento, ele mergulha, né, com o preço e vai além dos nossos custos, a gente para automaticamente de fazer qualquer tipo de lance. E aí a gente aguarda a prova de conceito para ver se essa empresa vai conseguir atender os itens do edital. Se fosse uma mera licitação, pregão eletrônico baseado somente no preço, nós teríamos perdido. Mas como ela sempre exige na parte de software, na sua grande maioria das vezes, tanto a técnica quanto o preço, essa é uma estratégia nossa também de empresa para que a gente não possa mergulhar e não poder entregar o projeto, e ser um projeto inexequível. Só que eu fui verificar aqui a documentação, ao verificar os documentos do Brenner, que foi a empresa que ganhou, percebe-se que ela atendeu a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina. E esta mesma empresa que venceu, ela possui 9.700 funcionários, além de outros atestados de qualificação técnica.
as entidades atendidas pela empresa têm o mesmo porte da Comurg. Ou seja, essa empresa que ganhou, ela tinha potencial suficiente, o porte dela, porque ela já atendeu empresas do mesmo porte da Comurg. Aí o que me estranhou, estranhamente, que me estranhou, ela ganhou a licitação, desclassificaram ela, e a empresa do senhor ganhou a licitação. Novamente, o senhor venceu a licitação por decisão da comissão, que na época, quem era o presidente era o senhor Alisson, que hoje é o presidente da Comurg. Ou seja, numa canetada só, ele dava, ou seja, ele favorecia a empresa do senhor. Sem mais perguntas, o vereador Thiago Guiotti. Primeiro, dar boas-vindas ao Rubens José Filete, presidente da CIEG, ao doutor Vandir Alan, que está acompanhando aqui, e a doutora Júlia Matos, também presente. Senhor presidente, o senhor consta como sócio da empresa DETEC, onde há o contrato com a Comurg, na prestação de serviços. No que se refere à prestação dos serviços, o pagamento foi feito na totalidade? Se sim, o serviço também já foi entregue na sua totalidade? Boa tarde, relator, vereador Tchalu. O senhor se refere ao primeiro... Dos contratos que o senhor tem firmado com a Comurg. Tá, hoje se eles já foram pagos, se foram pagos, se o senhor já também fez a entrega do serviço, se não foram pagos, automaticamente o senhor não prestou. Ok. Nós temos 2 contratos assinados. O primeiro contrato, nós já entregamos o objeto do contrato, e o que existe hoje é o pagamento da manutenção do software. Ele está em nuvem, né, num dos melhores provedores hoje do mundo, que é a IBM, e está lá suportado, e ele está sendo... se eu estou recebendo, eu não estou recebendo. Eu estou aproximadamente quase 90 dias em atraso com a Comurg. As outras obrigações, a Comurg quitou até aquilo que era o objeto do contrato. O último contrato, nós não recebemos absolutamente nada, 0. Não tem nenhum centavo desembolsado pela Comurg para a nossa empresa. Rubens, o primeiro contrato é o contrato de um valor melhor, que é de 3 milhões e alguma coisa, correto? Isso. E o segundo contrato, que é um valor... De 11 milhões. De 11 milhões, e esse não foi pago absolutamente nada e automaticamente não foi prestado o serviço referente a ele. Sim. Ok. Como ocorreu o procedimento de licitação para que a DETEC auferisse sucesso em todas as licitações referente ao sistema de folha de pagamento, implementação e de software? É justamente por causa da técnica e não do preço. Preço e técnica. Primeiro, o Comprasnet ele avalia o menor preço e depois, se tiver no edital uma prova de conceito, o fornecedor tem que ir numa banca, onde é composta por componentes, não sei falar quem foi que participou dessa banca, e, consequentemente, ele vai averiguar os itens que ele fala que tem que comprovar que o software funciona de acordo com o edital. O cargo em que o senhor ocupa na CIEG influenciou na escolha da DETEC para ser uma das empresas ganhadoras dessa licitação, senhor presidente? Existe essa correlação? Vereador, em absoluto, não. Sem nenhuma hipótese. Okay. Até mesmo, vereador, quero até fazer um complemento, se tivesse algum tipo de relação, eu não estaria com mensalidades em atraso, eu não estaria com um contrato ganho há 7 meses solicitando e notificando a Comurg para que ele fosse executado, eu não estaria com notificações mostrando que mês a Comurg desconta um imposto errado, um mês a Comurg para mais ou para menos, e eu tenho um saldo a receber, eu não estaria com essas notificações, eu não estaria sofrendo alguns problemas de fluxo de caixa na empresa devido ao não cumprimento do contrato por parte da Comurg. Então, essa questão de influência é 0 chance. Obrigado, presidente. Foi colocado aqui por algumas informações das pessoas que foram ouvidas por nós, presidente Rubens, que a empresa de Vossa Excelência que ganhou a licitação para prestar o serviço
inclusive não presta o serviço de acordo com até mesmo o senhor acabou de dizer aqui, porque a Comurg não repassa as informações para vocês de maneira correta e contínua. Isso procede? Não entendi a pergunta, por favor. Foram feitas algumas oitivas aqui e ficou demonstrado que a empresa que o senhor representa, a DTEC, que ganhou a licitação para prestar um serviço, ela inclusive não consegue prestar o serviço na totalidade, naquilo que foi colocado em edital, não por causa da empresa DTEC, mas sim por falta de comunicação dos dados solicitados por vocês à companhia. Isso procede, presidente? Tudo aquilo que nós tivemos como obrigação do edital foi entregue. Como que funciona uma implementação de software? A gente vai parametrizando durante um período, depois desse período a gente chama de Go Live, que é onde começa a produção do sistema na vida real, né? Desliga tudo aquilo que você tem no passado e começa a praticar. Então, tudo aquilo que estava previsto dentro do edital, ele foi entregue. Quando o senhor fala que há 7 meses o senhor solicita as informações da Comurg e não as obtém, é referente a quê? Ao último contrato ganho na licitação, que é de gestão empresarial, para fazer a implementação dos softwares do financeiro, do compras, do estoque, da contabilidade, por aí vai. Então é referente ao segundo contrato e não ao primeiro que vocês já prestaram. Ok. As informações de que a DTEC, sendo responsável pelo portal da transparência da Comurg, não efetuou a atualização dos dados referente a alguns meses, especificamente, inclusive, sobre o outubro de 2022. Qual que é a justificativa para isso, presidente? Vereador, quando você tem no edital alguns itens que você tem que configurar para que essas integrações funcionem com o dia a dia, ali que acontecem o manuseio da folha de pagamento, ele automaticamente acaba funcionando. Se tem algum problema no dia a dia, que não está funcionando bem o software, porque caiu a internet, ou algum colaborador não está dando conta de fazer algum tipo de procedimento, eles fazem um chamado via suporte, o suporte de imediato, até pela forma que foi descrita no edital, a gente atende de uma forma muito mais rápida do que os nossos outros clientes. Então, até o momento, eu desconheço que isso não funcionou. Então, assim, até o momento, e até para demonstrar também para o senhor, como é que funciona a implementação de um software como o nosso. Acho que vocês conhecem um software da Microsoft, o Word, Excel, onde a Microsoft, vocês instalam o software dela e você vai redigir uma petição, vai redigir uma carta ali dentro, ou fazer uma planilha. Funciona da mesma forma. Nós implantamos o software, mas quem operacionaliza, quem faz o dia a dia, não somos nós. Até podemos fazer isso, é objeto de uma nova licitação, que é uma terceirização, mas esse não é um objeto deste contrato e, portanto, quem operacionaliza, quem vê e imputa os dados são os colaboradores da Comurg. Qual a diferença do sistema da gestão de folha que foi implementado pela empresa do senhor na Comurg? Qual é a diferença com o sistema anterior que vocês se depararam quando chegaram à companhia, senhor presidente? O sistema que era da prefeitura, né? Ele não estava preparado principalmente para as informações que tinha que integrar com o Ministério do Trabalho e com o Ministério do Trabalho e a Receita Federal. E, assim, não tem comparação, vereador, assim, não é quero ser arrogante a esse nível de falar, mas a diferença de tecnologia é gritante. Nós temos uma tecnologia muito arcaica que foi desenvolvida pela própria prefeitura e os nossos softwares ali, eles são softwares de última geração com todos os outros modos. Por exemplo, a parte de recrutamento, seleção, que nem existia dentro dos softwares da prefeitura. Filete, em relação à empresa DTEC, eu não tenho dúvidas da capacidade técnica que essa empresa tem. É possível afirmar que, por falta, inclusive, de um sistema de tecnologia avançada, inclusive de gestão, dinheiro público foi jogado fora ao longo dos anos por não ter um sistema de competência para analisar as contas e os procedimentos da companhia? Vereador, esse é um problema que não é só da área pública, do setor público, é de todas as empresas, sejam privadas ou do setor público. Então, toda aquela empresa que ela não possui um software de gestão, com certeza ela está deixando de medir alguma coisa e está deixando de ver alguma coisa. Agora, eu não sei precisar para o senhor se isso aconteceu na Comurg. Consequentemente, pela falta de uma robustez de um sistema de gestão empresarial, pode ter sim ocorrido algum tipo de falha aí no meio do caminho. Quando vocês pegam a folha
e observa-se que tem pagamento em duplicidade ou a falta de pagamento especificamente por falta de informação. Então, é um fato de que o sistema operacionado pela companhia anterior a 2020 é praticamente uma folha de pagamento feita no Word e Excel. É uma pagadoria, vamos dizer assim. Pois não, uma presidente? pagadoria, é um sistema só para pagar, só para Ok. cumprir a obrigação de pagar funcionário, os servidores. Através do sistema de vocês, então, foi constatado que a falta desse sistema, não especificamente do seu, mas no sistema de software, houve prejuízo ao erário público? Existiu essa informação à companhia? Nós não conseguimos fazer essa medição e confirmar essa informação, porque nós não fizemos uma consultoria. Nós simplesmente pegamos o raio-x dos processos que estavam acontecendo dentro da Comurg e transcrevemos para os nossos softwares. E, lógico, levando as melhores práticas e tudo aquilo que previa o edital. Então, nessa questão, eu não sei dizer se teve prejuízo ou não. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Filete. Obrigado ao doutor. Vereador, o Elton Lemos, questão de ordem. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos que estão acompanhando essa sessão. Boa tarde, Rubens Filete. Boa tarde, doutor Vandir. Boa tarde, doutora Júlia Matos. Boa tarde, nosso decano, que está dando o ar da graça hoje aqui na nossa sessão da SEI da Comurg. Rubens, pelas perguntas feitas pelo presidente, vereador Ronilson, eu tenho a impressão que a comissão permanente de licitação, ela foi bem generosa com a sua empresa, devido aos fatos narrados pelo vereador Ronilson, como presidente. Você também fica com essa impressão ou não? Em que sentido? Boa tarde, Boa tarde. vereador. Em que sentido? No sentido de quando uma empresa que participa do pregão e oferece os mesmos trabalhos que a sua, os mesmos serviços, ou parecidos, mesmo não tem como ser, e ainda assim ela oferecendo um serviço parecido com um valor inferior à última, que é o último caso especificamente, ela ofereceu no valor de R$ 9.700.000, e ela ainda assim foi desclassificada, contendo condições para prestar e executar o serviço. Nesse sentido. Vereador, nós concorremos com essa empresa em questão que foi citada pelo presidente Ronilson em diversas modalidades no Brasil inteiro. Nós não ganhamos sempre deles, não. Existem modalidades e segmentos que eles são excelentes. Segmento de serviço, segmento de locação, segmento de saúde, que nós não somos especialistas nesse software e a gente acaba concorrendo e às vezes a gente não ganha. Mas em alguns aspectos, principalmente na folha de pagamento, nós somos, eu não tenho dúvida de falar isso para o senhor, mas nós somos o Pelé no Brasil da folha de pagamento. Então, o melhor software hoje de folha de pagamento, quando a gente entra, a gente tem certeza que a gente, primeiro, vai entregar, vai ter a melhor tecnologia e vai fazer aquilo que o edital está pedindo. Agora, quem fala se faz ou se não faz, na hora que está avaliando o pregão eletrônico, é a comissão que vai fazer a POC, né, que é a prova de conceito. Então, assim, isso foge completamente ao nosso controle. Ok. Qual que é a sua ligação com o presidente Alisson, sem falar de Comurg, que o senhor já nos disse que o senhor não foi à Comurg ainda, não teve nenhuma visita em loco lá na empresa, mas com o presidente Alisson, qual que é a sua ligação? Nenhuma, vereador. Nenhuma? Nenhuma. O senhor tem algum conhecimento com o senhor Adriano, que atualmente é o diretor administrativo e financeiro da Comurg, e que também, até o início dos trabalhos da SEI, era proprietário, sócio-proprietário de uma empresa na área de tecnologia. Os senhores têm alguma ligação? Não conheço. Não? Na verdade, eu acabei vendo, porque a gente acaba assistindo as sessões, eu vi quem era o Adriano pela sessão. Além da Comurg, quais outras empresas a sua empresa, presta serviços equivalentes aos que são prestados para a Comurg? Digo, do primeiro contrato e também do segundo contrato, porque o senhor teve um primeiro contrato que, no caso, o primeiro contrato era para gerir a folha, né? Gerar e gerir a folha de pagamentos, e
que teve um preço de 3.400.000 e alguma coisa. Está aqui o valor correto. No segundo momento, o senhor teve um segundo contrato no valor de acima de 11 milhões de reais. A diferença de prestação de serviço do primeiro contrato para o segundo contrato equivale também à alteração desse valor desse contrato? Não, um contrato, né, como eu havia dito, não tem nada a ver com o segundo contrato. Eu não sei se por uma questão de LGPD eu poderia falar os nomes dos clientes que nós atendemos, mas dentro do Estado de Goiás nós não atendemos mais nenhum órgão do setor público, dentro do Estado de Goiás. Fora do Estado de Goiás, nós atendemos alguns outros do mesmo segmento e com um porte até maior do que da Comurg e com os objetos muito próximos ou superiores ao da Comurg. Agora, dentro de Goiás, nós temos várias empresas até muito maior e com porte muito maior do que a quantidade de colaboradores, com 12 mil colaboradores, com 3 mil, com 5 mil colaboradores, gerindo pelos nossos softwares, sem falar na parte do gestão empresarial também, que nós atendemos empresas de médio e grande porte, então nós não conseguimos atender, pelo porte da nossa solução, a gente não consegue atender empresas de pequeno porte. E esses atendimentos parecidos aos da Comurg, os valores são também semelhantes, se equivalem, são valores equivalentes? Eu digo na mesma proporção, né, do valor que o senhor presta serviço para a Comurg, essa proporção se reflete também nestes outros contratos que o senhor tem, além da Comurg? São até superiores, bem superiores. Ok. Presidente, me dou por satisfeito. Ô, Rubens. Oi. Sim, presidente. Aumenta um pouquinho, por favor, aqui o som, aqui, que eu não estou tendo retorno aqui, não sei. O senhor falou que a empresa do senhor é Pelé na folha de pagamento. Se a gente tipificar a pessoa do Pelé, o Pelé foi um dos maiores jogadores do mundo. Ou seja, era bom naquilo que fazia. Me explica uma coisa, só para me entender. Eu fiz uma visita em loco lá na Comurg. Sim. E pedi para abrir o portal da transparência, onde que consta a folha de pagamento. Eu só queria entender, Rubens, de quem que é a responsabilidade. Porque quando no portal da transparência você clica lá no nome do servidor, eu pedi para clicar lá no nome do servidor, presidente da Comurg, senhor Alisson. Lá consta lá salário, 4.600 e pouco. Aí está lá, outros proventos, 24 mil. E total, 28 mil. Aí, portal da transparência, onde que você tem que colocar, vereador Henrique Alves, Vossa Excelência, que é advogado, sabe disso, como é que funciona a lei, portal da transparência, os detalhes de tudo aquilo que acontece. Qual que é a gratificação, qual o motivo da gratificação, benefício de quê? A empresa do senhor, que é considerada o Pelé naquilo que faz, os modos operantes que faz na Comurg, faz nas outras empresas da mesma forma, o portal de transparência? Eu só gostaria de saber essa informação do senhor. Porque o portal da transparência chama portal da transparência. Quem que faz isso acontecer? É o presidente da Comurg ou é a empresa do senhor que coloca o portal da transparência daquela forma? Presidente, primeiro eu quero pedir desculpa se eu falei assim, o Pelé da folha de pagamento de uma forma que transpareceu arrogante a forma que a empresa atua. Mas quando nós vamos implementar o software, nós pegamos o item que está lá dentro do edital e nós configuramos tanto de acordo com a lei quanto de acordo com a solicitação do contratante, que no caso foi a Comurg. Então, nós nos baseamos principalmente no modelo que eles nos passou, que era da Prefeitura de Goiânia. Então, se a gente pegar vários outros municípios, eles também seguem mais ou menos o mesmo padrão ali dentro. Só um pouquinho, Rubens. A lei de licitação do portal da transparência fala de detalhes que tem que ser especificado, até mesmo para ter transparência nos órgãos. A lei da transparência, ela foi criada para dar acessibilidade ao contribuinte, para entender por que a prefeitura, por que a Comurg paga 28 mil de salário para o presidente da Comurg.
Nós não executamos, presidente, as informações. Nós deixamos o software preparado. Se ele quiser detalhar lá dentro, a Comurg falar assim, ó, a partir de amanhã eu quero detalhar todos os itens, o software está preparado para fazer de acordo com que a empresa pede, de acordo com o que está no edital. Se o edital Então o senhor confirma para mim que, do jeito que está ali no portal da transparência, ali é uma determinação do presidente da Comurg. Não sei se é do presidente da Comurg, mas foi feito pela equipe técnica da Comurg. Pela equipe técnica da Comurg. Então, se amanhã depois, se quiser fazer uma modificativa e dar mais detalhes, a empresa do senhor consegue fazer isso. Já está preparado. Não gastou. Já está preparado. Até porque... A ferramenta ela tem essa flexibilidade para mostrar o que quiser, porque dentro da ferramenta interna na Comurg já tem todos esses... Pois aí, vereador Zulim, nessa visita em loco, eu falei, mas o que é outros proventos para mim? Eu não entendo o que é outros proventos. Quando eu pedi para o servidor e falei, abre para mim o intranet, vocês devem ter um intranet aqui, para saber o que vocês estão pagando, porque não tem lógica. Porque o contribuinte não sabe o que ele está pagando. A lei de transparência, isso aqui não configura conforme as exigências da lei da transparência. Depois eu fui ver lá o intranet, só de gratificação, o presidente da Comurg tinha 2 gratificações por participação em comissões, mais de R$5.000, tinha vale lanche, vale almoço e uma série de itens que os mortais garis que estão no sol, no quente a quente, não têm acesso. Então eu só queria entender isso, se realmente é a empresa do senhor ou se isso parte do presidente da Comurg. Como o senhor está me falando que se parte dos técnicos da Comurg, a responsabilidade recai sobre o presidente da Comurg. Ou seja, o portal da transparência, de transparência, só tem o nome. Vereador, quem está escrito aqui? Vereador Isaías Ribeiro. Muito boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhor presidente Rubens Filete. Boa tarde. Bem-vindo a essa SEI. Também o advogado Vandir Lan. Muito boa tarde e boa tarde a todos os nobres, Anselmo Pereira, a imprensa, enfim. Presidente Rubens, no caso, a empresa do senhor, no caso, o senhor, são quantos sócios na sua empresa? E se o senhor é o sócio majoritário? Nessa empresa, eu sou sócio majoritário, na DTEC Brasil. Eu tenho sociedade em várias outras empresas, mas nessa empresa eu sou sócio majoritário. Vereador Isaías, só... Essa empresa do senhor é uma Eireli, não? É uma Eireli. Eireli, né? Que agora passou a ser unipessoal, né? No final do ano, houve uma mudança da lei. Ok. Entendi. Então, o senhor é o sócio majoritário. No caso, eu não entendi aí essa questão do segundo contrato, que o senhor presta o serviço lá para a Comurg. No caso, o senhor já está prestando o serviço? Vereador, boa tarde. Boa tarde. Até o momento, nós não prestamos serviço porque a Comurg não emitiu uma ordem de serviço. Então, nós não recebemos nenhum centavo. Só que quando eu assino um contrato junto com a Comurg, eu, por obrigação e por força do contrato, eu tenho que cumprir automaticamente diversas outras obrigações, como, por exemplo, o seguro-garantia, a preparação da nuvem, a preparação da equipe, a configuração de alguns processos que antecedem a implementação. E quando a gente tem essa segurança da assinatura de um contrato, a gente acha que já está no início de acontecer tudo isso. Então, até o momento, o segundo contrato assinado não foi executado e recebido nenhum centavo. O senhor falou na questão assim, de 7 meses. O senhor, no caso, está vendo aí alguma irregularidade nessa situação, nesses 7 meses que não se resolve? O senhor está vendo alguma irregularidade, não? Vereador, eu particularmente, eu não tenho nenhum contato dentro da Comurg, mas todo o nosso time, todos os nossos colaboradores,
tudo que é solicitado para a Comurg tem uma demora muito grande na resposta, né, quando é respondido. Então, a gente não tem assim, um contato efetivo além das notificações hoje que nós fazemos e que também nenhuma das notificações são respondidas. O senhor tem alguma perspectiva, no caso, de que quando que isso vai se resolver, alguma coisa assim? O senhor tem alguma promessa de alguém? Vereador, infelizmente, de ninguém, né? Então, é um projeto que foi ganho e que poderia, de novo, estar sanando muitas das dúvidas que acontecem aqui dos senhores no dia a dia. E hoje nós não temos a implantação e nem a ordem de serviço para começar esse projeto. Entendi. Agora, como o senhor, no caso, assim, justifica, porque a prefeitura ela tem um software, e na questão do senhor, o senhor já fez algum balanço entre o da prefeitura e o do senhor? Porque se eles têm o dele, por que eles não usaram da prefeitura e contrataram do senhor? Vereador, primeiro, obrigado pela pergunta, porque essa é uma pergunta importante. Voltando para 2020, nós tínhamos uma obrigação legal do setor público para ser cumprido, que é o E-Social, e que a prefeitura não estava preparada. A prefeitura, salvo engano, acho que ela fez uma licitação da folha de pagamento, onde nós até participamos desse processo e nós não ganhamos essa folha. Então, nós perdemos essa licitação e não ganhamos a licitação da folha de pagamento, que eu não sei nem quem que é o fornecedor que ganhou. O que meus colaboradores me passam é que foi feita uma licitação e que a gente não ganhou a Prefeitura de Goiânia. Mas o senhor não sabe dizer se o do senhor é melhor do que o da Prefeitura? O senhor não tem esse balanço, não? Não. Entendi. Agora, na questão voltando aí ao primeiro contrato, no caso, esse software, ele tem quantos módulos? Dentro da folha de pagamento, nós possuímos mais de 30 módulos. Assim, dentro do edital, aí tem que ver quais são os itens específicos, que tecnicamente eu não vou saber precisar para o senhor de acordo com o edital. Todos esses módulos que o senhor citou agora, todos eles estão em funcionamento ou tem algum que está parado, não está? O que foi ganho no edital, 100% em funcionamento. O que foi combinado no edital... 2020... O que está escrito dentro do edital, 100% em funcionamento. Então não tem nenhum, tipo assim, sendo pago que está parado, não? Não. Todos eles estão em funcionamento? Não, todos em funcionamento. O segundo, o senhor sabe dizer quantos módulos tem do segundo contrato? Assim, esta ferramenta em específico, eu tenho mais de 40 módulos. Aí o que a Comurg licitou deve ser em torno de uns 12, 13 módulos. Eu não sei precisar também, porque tem que dar uma olhada mais técnica no edital. Eu não sei falar para o senhor. O do primeiro contrato, então, todos os módulos estão em funcionamento. Os editados, licitados e ganhos, todos em funcionamento. Muito obrigado, tá bom, senhor? Obrigado, senhor presidente. Me sinto satisfeito com as perguntas. Vereador Henrique Alves, questão de ordem. Primeiro, boa tarde, presidente Ronilson, vice-presidente também, Elton Lemos, demais vereadores, membros aqui dessa comissão de inquérito da Comurg. Cumprimento também depoente, presidente Rubens, aqui não como presidente da SEG, mas como representante da DTEC Brasil, meu colega advogado, Vandir Alan, conselheiro da nossa querida OAB também, muito bem-vindo a essa casa, a essa comissão. E serei breve, presidente, até porque acho que vários dos questionamentos, eles já foram feitos aqui por outros pares aqui, outros membros aqui dessa comissão, mas de forma muito resumida, Rubens, são 2 contratos de forma bem específica, que Vossa Excelência teve a oportunidade de participar, duas licitações feitas na modalidade pregão eletrônico e, como você mesmo confirmou, ambas com preço e técnica. Ambas foram feitos nessa modalidade. O primeiro em 2020, no valor de R$ 3.800.000 aproximadamente, o segundo em 2022, no valor aproximadamente de R$ 11 milhões.
de reais. Em relação especificamente a esses pregões, aqui uma dúvida para nos esclarecer. Os editais, eles em ambos, como a modalidade era preço e técnica, imagino eu que eles traziam aí critérios ou requisitos para que as empresas participantes pudessem ser contratadas, com provas de conceito e requisitos mínimos aí dos softwares que seriam fornecidos para a Comurg. Vossa Excelência tem conhecimento se isso realmente estava presente nos editais? A prova de conceito. Prova de conceito e requisitos mínimos técnicos aí para que essas empresas fossem contratadas pela Comurg. Sim. Então, isso estava presente em ambos os editais. Estava, em todos os dois. Certo. E em ambas as licitações, pelo seu relato, acho que foi muito parecido o procedimento. Nós tivemos, e como em qualquer pregão, acho que esse não é exceção, nós tivemos inicialmente o preço sendo avaliado através do Comprasnet, ou seja, o menor preço, e em uma fase posterior, se aquela empresa com menor preço cumpria os requisitos, né, ou faria a prova de conceito, e seria aprovada ou não, se aquele material a ser fornecido seria aprovado ou não para a Comurg, no caso. Né? Então, em ambos os pregões, foi mais ou menos esse o direcionamento que aconteceu. Sim, até voltando no início do pregão que aconteceu, que a empresa Sente ganhou, ela desistiu, nós tínhamos lá 109 itens da prova de conceito, e eles desistiram, acho que no 21º item, porque eles não estavam já atendendo alguns outros itens, e às vezes, assim, o que a gente acaba encontrando no meio do caminho são empresas de porte menor que não encontram um produto tecnicamente que pode ser entregue para o setor público, e aí causa problema de inexequibilidade, né, e aí acaba dando prejuízo aos cofres públicos. Então, quando eles desistem, automaticamente nós somos convocados. Então, no caso, nos dois pregões, as duas empresas que tiveram menor preço, elas foram desclassificadas na prova de conceito. Isso que aconteceu, e aí, por consequência, a empresa que conseguiu cumprir, né, esses requisitos, que no caso foi a DTEC Brasil, que foi, no caso, contratada para prestar o serviço. No primeiro, um software de folha de pagamento. Sim. E aí, resumidamente, seria possível descrever os benefícios para a própria Comurg que esse software poderia proporcionar, inclusive se haveria economia nos próprios cofres aí do município e da companhia? Nós não sabemos exatamente, essa é uma informação até importante que nós gostaríamos de saber, mas disseram na época, né, meus colaboradores trouxeram que geraria uma economia em torno de 12 milhões ano com a implantação desse software. Depois chegou a um valor em torno de 6 milhões. Então, isso é muito importante, né? Acho que a SEI ela tem um papel fundamental para esclarecer e ouvir também todos os fornecedores, saber o que está acontecendo dentro da gestão da Comurg. Isso seria um dado interessante para a gente saber se realmente a contratação de um software de gestão realmente está trazendo benefícios. Porque se eu for falar para Vossa Excelência dos benefícios que nós temos no setor, tanto público quanto privado, como erro de digitações, input de informações de uma só vez, eu não preciso ficar tendo reprocessamento, muitos colaboradores fazendo a mesma tarefa. Então, a implantação de qualquer software de gestão, seja para a Folha como gestão empresarial, ele causa, sim, realmente uma economia muito, muito significativa para todos os tipos de empresa. Ok. No caso do contrato, a responsabilidade da DTEC seria o fornecimento do software. O software. Né? Quem vai alimentar a alimentação, gestão dessa ferramenta ela está sendo feita pelos técnicos da Comurg, certo? Sim. Hoje o que nós recebemos é a mensalidade, evolução técnica do
produto. Vamos supor que amanhã... Atualizações que é a evolução e técnica. manutenção. Isso. E a nuvem, né, que é a alocação. A Comurg, se tivesse que colocar qualquer software numa estrutura de hardware, gastaria aí muitos milhões, né, para colocar um software de gestão para funcionar. Gestão e alimentação desse software, no caso, Comurg. Comurg. Ok. Em relação ao segundo contrato, que é essa segunda licitação de 2022, que é essa com valor maior de 11 milhões, você também já relatou isso aqui para os membros da comissão, ainda não houve prestação do serviço em si. Houve a contratação, mas aí pela ausência aí de ordem de pagamento por parte da Comurg, fornecimento de informações, você confirma que não houve nenhum tipo de prestação, ou seja, vocês ainda não efetivaram nenhum serviço para a Comurg, por consequência não houve pagamento. Nem prestação de serviço, nós não tivemos a ordem de serviço emitida por parte da Comurg e, consequentemente, também nós não recebemos nenhum centavo por isso. Mas houve, até como imagino que vocês tiveram custo para poder a empresa se preparar para fornecer o serviço. Acho que isso é natural. Então, minha pergunta é se houve custo e se tem uma ideia de qual foi essa quantia que a empresa arcou para se preparar para prestar esse serviço que a Comurg ainda não executou essa ordem de pagamento. Vereador Henrique, até o momento, aproximadamente R$400 mil. Nós já gastamos, já desembolsamos. Tá. E há um interesse, no caso da empresa, da continuidade dessa prestação de serviço, porque, pelo que está sendo relatado, a empresa se preparou, e, no entanto, por uma omissão, eu diria assim, da própria Comurg, ainda não houve essa prestação por parte de serviço. Então, minha pergunta é se, diante desse cenário, há interesse, né, da empresa em dar continuidade a essa prestação. Vereador, com certeza existe sim esse interesse. Nós temos aí algumas ferramentas judiciais para que possa ser solicitado o cumprimento e execução desse processo, caso a Comurg não se interesse, mas a gente tem todo o interesse de continuar, até mesmo porque, além de ter sido uma licitação muito difícil de ser ganha, nós temos também mais um cliente com uma solução que pode aí ajudar muito o setor público no compliance, na transparência, em todas as questões que, volto a dizer, que poderiam estar sendo sanadas se tivesse implantado essa solução lá na... Do período da contratação até agora, 7 meses, se eu não me engano? 7 meses, assinatura, né? do contrato. Da assinatura até o presente momento, 7 meses. O pregão foi feito em julho, salvo engano. Certo. E a empresa se sente de alguma forma prejudicada até por essa demora em relação ao início da prestação desse serviço? Com certeza, né? A gente ganha uma licitação para que ela seja executada o mais rápido possível. Nesse caso, eu acho que não há de forma nenhuma favorecimento ou benefício no caso da empresa. Pelo contrário, há sim um prejuízo por parte da empresa que foi contratado para prestar um serviço, né, e que poderia trazer resultados bons para a gestão, mas que ele ainda, me parece que não há, pelo menos até o presente momento, interesse da Comurg, né, em dar continuidade a esse contrato, que eu acho que seria benéfico, pelo menos, para a gestão pública. Sem mais perguntas, só agradeço, presidente. Senhor Rubens. Oi. Som. Ô Rubens, o senhor teve alguma participação para desclassificação da empresa Brenner? A Brenner Sistemas? Não, nenhuma. Até porque o senhor prestava serviço, né? O senhor já estava prestando serviço para a Comurg. Era prestador de serviço. Com folha de pagamento. Com folha de pagamento. Do segundo contrato, então. Vereador Pedro Zulão. Boa tarde a todos presentes, quem está nos acompanhando. Cumprimentar o seu Rubens Filete, os advogados que acompanham. Rubens,
Em gestões anteriores, a Comurg não possuía programas de gestão tão avançado como oferecido por sua empresa. A contratação dos programas atuais traz mais segurança e controle para as contas da Comurg? Vereador, boa tarde. Primeiro, independente de ser a minha empresa ou não que ganhou a licitação, qualquer sistema de gestão no porte das nossas empresas, que hoje nós concorremos com até para dar uma exemplificação do porte da nossa empresa, com a SAP, que é uma empresa maior do mundo, né, na Alemanha, com a TOTUS, que é a maior do Brasil hoje também. Então, se a Comurg tem essas empresas, ou qualquer outra empresa de porte que atendia todos os requisitos ali do edital, já em funcionamento, eu tenho absoluta certeza que, por falta de um sistema de gestão, seja na folha de pagamento ou da gestão empresarial, a Comurg teria informações para tomar decisões muito mais rápidas e sanar aí muitos problemas de gestão, finanças, para saber um posicionamento de qual que é a dívida com fornecedores, dívidas tributárias, dívidas de passivo trabalhistas e etc. Então, com certeza, ela estaria um pouco mais à frente aí na gestão da companhia. Eu acho que o senhor já quase respondeu as duas perguntas, mas eu vou fazer. Essa gestão atual com os programas da sua empresa evita perda financeira na Comurg, que justifica o custo da contratação? O custo, se você for colocar possíveis problemas de perda na gestão, contratação de mão de obra, às vezes, para fazer muito retrabalho que existe dentro das empresas, isso, com certeza, no final da implantação, ele se justifica que a gente faz uma conta no setor privado de ROI, né, que é o retorno do investimento que foi feito ali durante uma implantação de software. Quanto que a empresa gastou em relação ao que foi de benefício ali. Então, com certeza, ela estaria economizando. O senhor diz que grandes empresas utilizam os seus programas, né, como Petrobras e a Vale. Na sua avaliação, o senhor pode afirmar que após a contratação dos programas da sua empresa, a Comurg, aumentou o controle financeiro, a eficiência na diminuição de perdas desnecessárias? Na questão da gestão de pessoas, eu posso afirmar que sim. Eu não tenho esses dados, né, não tenho essas informações para lhe passar. Mas na questão financeira, compras, estoque, é o objeto do segundo contrato que a gente nem começou a executar. Senhor presidente, Ricardo, mais uma vez, obrigado. Eram essas 3 perguntas. E devolvo a palavra ao presidente. Muito obrigado. Ok. Oi. Quero agradecer aos vereadores que compareceram a esta CEI. Presidente, uma questão de ordem, excelência. Decano, 40 anos de vereador não é 2 anos igual eu. A gente não abre exceção, mas para Vossa Excelência não tem como não abrir exceção para Vossa Excelência, para ser ouvido. Eu vou só agradecer aos vereadores que compareceram a esta CEI, agradecer também ao Rubens, ao doutor Vandir, que está acompanhando, para esclarecimentos dos fatos, e abrir esta exceção para o nosso primeiro secretário da mesa e também vereador há 40 anos, né? Eu nasci e já era vereador Anselmo Pereira. Senhor presidente, eu apenas não estou aqui para fazer nenhuma indagação da ordem do mérito da CEI. Eu estou aqui para parabenizá-lo primeiro, como presidente, pela maneira de conduzir os ditames do assunto dentro do parâmetro técnico e jurídico. Eu saio daqui com uma boa impressão. Cumprimentar o vereador Elton, cumprimentar o vereador Denício, cumprimentar o ilustre vereador presidente da Comissão de Justiça, vereador Henrique Alves, e o meu vice-presidente, Isaías Ribeiro. Em particular, quero cumprimentar a Eu Tenho que Falar, o meu presidente, porque sou da sua entidade, eleito, como fomos eleitos, e os nossos advogados, doutor Vandir, e também a ilustre advogada Júlia Matos. Vereador Azulim, eu saio daqui extremamente satisfeito de ver que a CEI ela está se atento àquilo que deve ser. Presidi muitas CEIs nessa casa. 6,
inclusive muito complicada, como a SEI das funerárias, da máfia das funerárias, que foi altamente danosa para vidas humanas e também, no final, perdemos algumas vidas no decorrer desta SEI. Eu quero parabenizá-lo e vi muita franqueza no depoente, absolutamente muita franqueza. Inclusive, sai daqui com uma impressão muito melhor do conhecimento da sua empresa que eu não tinha. E vejo que a pergunta do Henrique Alves foi muito importante. A Comurg precisa fazer com que a sua empresa ou outra semelhante saneie e otimize os seus trabalhos. E eu tenho certeza absoluta que no relatório do meu afilhado Tiago Ghiotti, consubstanciado com os senhores, terá uma série de requisitos para que a Comurg rapidamente faça este contrato prosperar e rapidamente ela se renove no processo administrativo. Eu tenho certeza absoluta que essa SEI dará bons frutos ao município de Goiânia. Mas, em síntese, sai daqui com uma excelente impressão do trabalho de Vossa Excelência, que não nodula em nenhum momento por questões político-partidárias e muito menos recheada de emoção. Vossas Excelências estão fazendo uma SEI dentro da razão, que é o que realmente deve prevalecer. Parabéns. Obrigado, senhor presidente. Presidente, eterno presidente nosso aqui dessa casa. Senhores, encerro essa sessão ordinária e convoco outra para amanhã às 14 horas. Muito obrigado.